Beleza. O assunto da nossa aula hoje é sobre configuração de software, né? Manutenção e configuração de software, a nossa disciplina. Lá no guia Suiboc deixa claro os motivos do porquê nos preocuparmos com isso, né? Então, acaba que existe alguns grupos de tarefas mais graves, né? Do qual nós ficamos com a orelha em pé e temos que ficar mais atentos, né? Quando o motivo da manutenção ele é um motivo técnico, você precisa estar sabendo que a realidade do sistema é uma realidade de alteração. Temos também um cenário onde existe um gerenciamento dessas solicitações, ok? Existe um outro cenário que nós temos que estimar o custo dessas alterações, e existe um outro cenário que a gente tem que fazer uma mensuração do impacto que essa alteração, o impacto que essa modificação no sistema, ela vai gerar, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela aí do meu tablet aqui e eu vou tentar trazer para vocês algumas, algumas situações, né? Rapidão. Beleza, então aqui eu estava explicando para vocês como é que funcionaria algumas coisas. Vou editar esse cara aqui para a gente entender a real motivação de eu estar trabalhando com essa, com essa visão. Beleza, ajustei aqui. Conseguem ver plenamente a minha tela, né? Porque eu estou com ela aqui, eu estou em dois monitores, eu estou vendo isso daí. Então tá, eu pedi na aula passada para vocês me falarem, descreverem num documento o que é engenharia de software, as fases da engenharia de software, um ciclo atual, né, do desenvolvimento de um software, né, e pesquisar algumas ferramentas de manutenção de software, né, principalmente no que diz respeito a bug trackers, né, que são as trilhas de erros que existem dentro do sistema. Então, por que que eu fiz essa pergunta para vocês e pedi para vocês lerem e fizesse isso antes das nossas próximas aulas? Porque, cara, existe um conceito chamado PDS, que toda empresa acaba adotando. O que que é um PDS? Um PDS, ele é o processo de desenvolvimento de software da empresa. E ela pega tudo que está na literatura, tudo que está na engenharia de software, tudo que os donos já passaram e tiveram por problemas, tudo que a empresa tem de experiência na parte de construir softwares, ok? Ela pega tudo isso daí e resolve falar o seguinte: dentro da engenharia de software, eu não vou fazer aquilo dali tudo, ok? Eu vou fazer dessa forma. Dentro do que diz respeito à qualidade de software, eu não vou fazer aquilo tudo, eu vou fazer dessa forma. Dentro de uma situação A ou de uma situação B, eu vou fazer dessa forma aqui. Dentro do guia lá da qualidade de software CMMI, eu vou gerenciar e vou estar trabalhando dessa forma. Então, isso é um processo de desenvolvimento de software. O cara vai seguir um ritmo, vai ter um rito, isso vai estar documentado, e essa empresa vai começar a trabalhar dentro desse conceito de trabalho. Então, se nós formos pensar em fases, né, em fases da engenharia de software, nós teríamos alguns cenários do qual cada software não consegue fugir, ok? Que a gente chama de ciclo de vida, concorda? Então, para eu desenvolver um software, eu tenho que passar por um negócio chamado ciclo de vida. E aí, esse ciclo de vida, eu vou trazer para ele uma noção dentro do qual eu já estou acostumado e eu estou mais ambientado. Então, eu posso seguir um modelo RUP, eu posso entender
seguir um modelo de fábrica de software diferente, baseado em boas práticas e práticas ágeis. Existe uma série de formas de eu fazer isso. Pensando de maneira bem simples, e pensando numa fase aí que eu poderia estar falando para vocês, que seria o ciclo de vida mais tradicional, que é o que nós estamos hoje, que é a parte que eu faço toda o modelo baseado em metodologias ágeis. Existe alguns pontos que, querendo ou não, eu posso estar planejando. Eu posso ter um modelo que seria basicamente assim, ó, quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês um ciclo de vida mais tranquilo da gente entender. Eu posso separar minhas áreas dentro da engenharia da seguinte forma. Eu tenho a primeira fase, vamos colocar assim, que eu teria a situação de análise, ok? E definição de requisitos. Aí eu teria, depois disso, que eu fiz a análise e defini os meus requisitos, eu tenho uma etapa onde eu vou projetar. Depois dessa etapa de projeto, ok? Eu vou percorrer uma fase chamada de implementação, ou codificação, ou desenvolvimento, depende. Depois dessa fase, eu tenho que, em cima dessa implementação, eu tenho o conceito de testes. Depois dessa fase de testes, eu tenho a parte onde eu preciso integrar esse pedaço de software que eu estou construindo junto com outros pedaços de software, ok? Depois disso, eu tenho a noção, né, de implantação, que é eu colocar no meu servidor de produção. Ou seja, o meu usuário já vai usar o meu sistema. E aí, esse rito aqui é um rito que vai ficar sendo seguido dentro da metodologia ágil, tá? Tudo isso daqui, ele vai ficar, ele vai ficar em loop enquanto todos os pedaços de softwares não forem construídos. Então, eles vão fazer isso daqui para cada pedacinho do sistema e vai definir a melhor forma de fazer isso, a melhor forma das reuniões, mas para cada pedacinho do software eu vou fazer uma análise de definição dos requisitos, eu vou projetar esse cara, eu vou implementar, eu vou testar, eu vou integrar e vou implantar na parte de servidor de produção. Aí existe um conceito aqui dentro desses caras aqui, que é o conceito que esse cenário aqui é o cenário que eu costumo dizer, ok? Aqui acontece o cenário dos dias felizes, ok? Então, esse cenário aqui dos dias felizes, ele não ocorre o tempo todo, entendeu? Acontece que em cada fase dessa daqui, eu posso voltar o meu sistema, por exemplo, vamos supor que na fase de teste deu pau. Eu posso relatar isso, voltar lá na análise, reanalisar, reprojetar e reimplementar. Entendeu? Então, assim, esse ciclo aqui, ele não é top-down, ele não é sequencial. Pode haver interações entre esses processos e o PDS da sua empresa que vai definir como que é a interação, como que vai ser a interação desses processos e dessas fases. Mas, ainda assim, vamos supor que não houve nenhum problema nessa fase, e lá em produção, o usuário, né, o nosso usuário aqui, ele, por algum motivo, ele conseguiu achar ou encontrar algum tipo de solicitação que vai exigir, entendeu? Alguma alteração
no módulo, no produto, no pedacinho do software, em alguma parte do sistema, entendeu? Então, eu vou colocar aqui alteração no software. Por algum motivo, o usuário conseguiu achar isso. Vamos pensar nos motivos. Os motivos nós falamos na aula passada. Ele pode ter encontrado um erro, ele pode ter encontrado um má funcionamento do tipo de uma fase não está indo para outra, ou ele quer melhorar essa transição de fases, entendeu? Ele quer mudar isso daqui para poder integrar com outros sistemas. Então, existem várias opções do porquê precisa da alteração. Então, a alteração do software ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Então, a gente não pode esquecer esse tipo de coisa. Ok? Então, partindo do pressuposto que nós temos essa alteração no software, é onde é que entra a nossa disciplina. Entendeu? A nossa disciplina, ela tem que conseguir, primeiro, manter todo o controle, fazer isso em outra aba aqui. Ela tem que conseguir manter todo o controle em cima dessas alterações e em cima das funções primordiais do software. Ou seja, eu posso parar meu sistema, mas eu não posso matar ele, entendeu? Eu tenho que manter ele, mas eu tenho que garantir que o software seja íntegro. Não é essa a definição de manutenção do software? Você alterar o código, alterar o sistema e manter que ele ainda seja íntegro? Então, seria isso. Então, eu tenho que conseguir fazer uma gestão, entendeu? Eu tenho que conseguir manter, ok? O controle sobre essas modificações. Terceiro, eu tenho que conseguir aperfeiçoar, aperfeiçoar as funções do software. É óbvio que se eu quero aperfeiçoar é algo que pode já existir ou eu posso estar inserindo uma nova, mas geralmente é acerca de funções já existentes, ok? O quarto conceito aqui, ok, é que eu preciso identificar e tratar, né? Eu tenho que aqui, ó, considerar as necessidades de segurança, ok? Atualizações de versões de bibliotecas, servidor, sistemas operacionais, bibliotecas, ok? Porque as coisas vão evoluir, cara. Você está fazendo o sistema hoje com Java, sei lá, com Java 10. Amanhã lança o 11, depois da manhã o 12, depois o 13, depois o 14. Quando lançar o Java 18, cara, e você for acordar só nesse momento, esse sistema que você fez lá em Java 10 já não te atende mais. E aí você vai ter que reescrever o sistema inteiro. Se houver uma política de atualização do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de vulnerabilidade, do ponto de vista de desatualizações e etc., você vai garantir algumas situações, né, no sistema. Isso daí gera uma necessidade de alteração do software. E você tem também o quinto e o último quesito aqui, que é impedir, né, impedir que o desempenho seja degradado, seja degradado, ok? A tal ponto que ele cai para níveis inaceitáveis, e aí nesses níveis inaceitáveis, o seu sistema ele vai virar um sistema legado que não tem manutenibilidade, é um sistema que você não garante alguns aspectos que nós falamos nas primeiras aulas,
E eu espero que vocês vejam os vídeos novamente, porque são coisas importantes. Então, pensando nesse cenário de manutenção de software, eu tenho que conseguir fazer isso tudo que eu acabei de falar para vocês, entendeu? Com, com um olhar que é o seguinte: eu tenho tarefas. Vou escrever melhor isso daqui, cara. Eu tenho tarefas técnicas, ok? Que são essas aqui, ó. Tudo isso daqui é técnico, concorda? Tudo aqui é técnico, beleza? Vai haver um levantamento de necessidade, vai haver uma análise de requisitos, vai haver uma série de coisas, mas aqui dali, no fim, alguém vai ter que ir lá no código e inserir ou alterar algo que já esteja escrito, né? Vai ter que mexer no código, não tem jeito. Dentro dessas tarefas técnicas, para cada tarefa técnica dessa daqui, ok? Para cada técnica dessa daqui, eu tenho uma preocupação em gerenciar estas tarefas. E aí entra as ferramentas de gestão. Eu passei para vocês pesquisarem, vocês devem ter chegado em alguma ferramenta. Eu dei um exemplo na semana passada sobre o Mantis, né, que é um bug tracker. Mas na parte de gestão dessas tarefas, ele é excelente. Mas você tem ferramentas que te ajudam a gerir o projeto como um todo. Como, por exemplo, o Redmine, entendeu? Como, por exemplo, o Trello, como, por exemplo, aquelas ferramentas que vocês já vêm utilizando ou vêm tendo contato durante a graduação de vocês. A próxima preocupação minha, que até então na faculdade vocês não tiveram acesso, ou se teve, eu não sei como que foi isso, mas é algo importante que eu quero deixar claro aqui para vocês, que é a preocupação que eu tenho aqui com qual que é o custo, escrevendo em inglês aqui, cara, custo, qual que é o custo estimado dessas alterações, dessas interferências, ok? Após isso, que eu tenho um custo estimado, ok? Eu tenho que realmente conseguir mensurar, ok? Dar um tamanho, eu tenho que ter uma noção, entendeu? Uma noção do impacto disso e qual que é o custo de pessoal, qual que é o custo real. Então, agora, em vez de custo estimado, eu vou colocar aqui como, sei lá, como mensuração, como medição, como métrica. Vou colocar aqui mensuração. Eu tenho que mensurar. Eu tenho que mensurar o quê? Essas tarefas aqui. Qual que é a diferença de mensurar e custo estimado? Custo estimado é só quanto que vai ficar, cara. Entendeu? Agora, mensurar é o que, que vai impactar isso? Com quem que eu tenho que mexer? Quais as áreas que eu tenho que envolver? Existem algumas necessidades disso, ok? Então, é isso que eu gostaria que vocês pensassem. Porque existem alguns pontos chaves dentro da compreensão, entendeu? Dentro da compreensão que você vai fazer em cima disso daqui. Então, quando eu penso aqui de tarefas técnicas, eu tenho que entender as limitações do meu software, são atividades que tem aqui dentro. Eu tenho a fase de testes, entendeu? Eu tenho a fase de impacto do que isso vai impactar, né, do impacto gerado por essa alteração, entendeu? Eu tenho que garantir a manutenibilidade do meu software, então eu não posso colocar um código de qualquer forma. Tudo isso está lá no Swybook, entendeu? Eu ainda tenho uma preocupação com quais são as áreas que isso vai impactar e que vai envolver. Então, isso é a parte apenas do quesito técnico. Dentro da chave aqui, gerenciar essas tarefas, eu tenho que ter um ponto que isso que eu estou alterando tem que estar alinhado com a gestão da empresa, tem que estar alinhado de maneira estratégica, ok? Então tem que haver esse alinhamento estratégico. Será que essa alteração que o meu usuário está pedindo é um objetivo fazer isso e tá sendo pensado pela direção da empresa? Porque para a direção da empresa, talvez, deixe essa atividade do jeito que está lá e nós vamos focar forças e recursos em outras coisas.
Isso que o usuário está pedindo lá, que o seu gestor do projeto está pedindo, isso agora não tem relevância, ou seja, existe uma classificação da priorização dessas atividades. Então, uma pergunta que tem que ser feita, algo que tem que ser levado em consideração dentro aqui do gerenciar tarefas, se estão alinhados, se essas alterações estão alinhadas com a estrutura organizacional da empresa. Está alinhado com os objetivos da empresa? Se sim, continua. Se não, beleza. Tem a parte onde eu tenho que verificar o que isso impacta no meu negócio. Porque às vezes pode estar alinhado com as expectativas da empresa, com a direção. Mas o impacto dessa alteração para o negócio, para os meus acionistas, para as pessoas que estão ali bancando o projeto de fato, todas as pessoas envolvidas, os stakeholders, é um impacto negativo. Se não for impacto negativo, você continua com as alterações. Terceira fase, altera dentro desse gerenciar essas tarefas algum ciclo de projeto, algum ciclo de processo, alguma rotina, porque se alterar essa rotina, eu tenho que garantir treinamento e suporte antes de virar essa versão. Entendeu? Então, basicamente isso daí. Outra coisa que eu tenho que considerar são os aspectos, se eu posso terceirizar a construção, se eu posso terceirizar esse ajuste que houve dentro do sistema. A minha equipe de desenvolvedor não vai mexer com isso, eu vou contratar uma empresa só para manter o código-fonte desse sistema e ir atendendo a essas demandas. Então, o outsourcing, ele tem que ser levado em consideração dentro desse gerenciar essas tarefas. Ok? Beleza, eu sei que eu estou falando rápido, está gravado, e depois vocês repassam esse vídeo aqui que faz passo a passo isso daqui, ok? Beleza, dentro do custo estimado aqui, né, de gerenciar o custo estimado, eu tenho algumas áreas que eu preciso considerar. A primeira dela é qual que vai ser o custo estimado disso? Como que eu calculo isso? Qual que é a métrica disso? Dentro da engenharia de software, existem métricas para dizer quanto que custa aquela alteração. Existe uma métrica que é conhecida como análise por ponto de função, APF, entendeu? Que essa análise por ponto de função, se vocês não viram, sugiro que vocês deem uma lida sobre esse cara também. Ela consegue dizer, dado uma tela, um protótipo, feito na mão mesmo, qual vai ser o custo em pontos de função daquela tela. E aí você faz um cálculo de cada ponto de função custa, sei lá, estou chutando aqui, R$ 300, e ele tem 2 pontos de função, então essa tela vai me custar R$ 600. Mas se ele tiver 20 pontos de função, essa tela vai me custar R$ 6.000. Entendeu? Então, dentro do custo estimado, aqui, ó, existe algumas métricas aqui dentro, entendeu? Existem algumas métricas aqui que eu posso estar trabalhando, entendeu? Então, existe aqui algumas métricas, né? Qual que é a principal que nós estamos falando aqui? Análise por ponto de função. Existem outras, entendeu? Existe, quando você analisa, sem ser o ponto de função, as regras de negócio, e aí você faz uma mensuração sobre o levantamento de requisitos. Existe, para empresas do ramo público, uma métrica chamada, aqui a métrica, vou colocar essa métrica para métrica 1. Existe uma métrica 2 que é chamada UST, que significa unidade de serviço técnico. Então, para colocar um campo na tela, ele gasta 2 unidades de serviço técnico, a hora do profissional é R$ 25, então o custo para colocar um botão na tela para desempenhar essa função vai ser R$ 50. É óbvio que vai existir mais coisas dentro aqui, entendeu? Que vai me ajudar a mensurar e diminuir o erro entre o que é planejado, o que é executado e quanto realmente ficou.
Isso daqui, com software, não dá para ser igual numa construção civil, ou dentro no projeto de uma casa que você pede o seu pai ou um pedreiro para poder te passar um orçamento, o cara fala que vai gastar, sei lá, 12 sacos de cimento, e no final da obra você já está beirando os 40. Não dá para fazer isso aqui, porque software é muito caro. Software, se isso acontecer, aí um dos dois lados quebra, entendeu? Não dá para acontecer isso. Então, esse gerenciar o custo estimado é algo muito singelo, é algo muito importante para vocês, do qual vocês não podem errar. Então, eu tenho a necessidade que vocês leiam sobre essas métricas de mensuração de preço e de estimativa de software. Eu não quero, depois que vocês me ligam, professor, uma empresa está me pedindo aqui para fazer tal, 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 quanto que você acha que fica? Entendeu? É claro que eu vou ter o telefone e vou te ajudar, e etc., com base na minha experiência. Mas o terceiro item aqui, ó, que é com base em experiências, ele não pode ser sempre assim, cara. Porque a experiência de um pode estar diferente da experiência do outro. Então, eu preciso que vocês leiam sobre esse assunto aqui também, para melhorar o que vocês saibam sobre software. Então, existe um padrão dentro da I3E sobre custo estimado, que é uma planilha, que é uma forma de trabalhar, que é aquela 14764. Não sei se vocês lembram de eu estar falando dela um tempo atrás, né, na aula anterior. Lá ele dá um parâmetro e como você mensurar isso, ok? Então, eu tenho que parametrizar esses modelos, eu tenho que levar em consideração a minha experiência, entendeu? Mas não pode ser só isso, ok? Então, o que está envolto do custo estimado seria isso. Aí existe a parte de mensuração dessa manutenção do software, que é esse item aqui, ó, né? Esse item aqui que eu estava falando para vocês. Dentro desse cara aqui, dentro desse cara, ok? Existe algumas coisas que eu tenho que levar em consideração que está muito próximo da qualidade do software, do ponto de vista de qualidade. Que é o quê? Eu tenho que especificar, entendeu? Eu tenho que especificar dentro do meu PDS o que eu vou considerar para eu analisar, para eu mensurar essa alteração no meu sistema. Então, eu posso dizer que eu vou considerar a alterabilidade do meu sistema, o quanto esse sistema pode ser maleável, alterado. Eu posso levar em consideração a manutenibilidade desse sistema. Eu posso levar em consideração a complexidade do software, quantas tabelas, quantos relacionamentos esse cara tem, quantos chamadas a funções externas, por web services, ou por microserviços, ou por outros cenários está dentro desse sistema. Eu posso mensurar pela estabilidade, então eu posso mexer isso, mas esse sistema é um sistema crítico, não pode falhar nem um segundo, tem que estar funcionando 24 por 7 por 36, entendeu? Então, 24 por 7 por 30 por 365 dias, né? Então, acaba que eu tenho que levar essas considerações para eu poder mensurar. Por quê? Porque se eu falar para você que o sistema é crítico e de alta demanda, o custo de manutenção dele é um. Se eu falar para você, não, pode desligar o servidor na hora que você quiser, se altera, aí à tarde você sobe de novo, o cara só usa esse sistema 2 vezes no dia para poder fazer algumas inserções aqui e tal, e etc. O cenário é outro, entendeu? Então, assim, existe essas coisas. Para eu alterar um sistema que é tranquilo e trivial com 10 tabelas, 15 tabelas, sei lá, 60 tabelas, é um preço. Agora, para eu mexer num local que eu não sei qual é a arquitetura direito, a arquitetura é distribuída lá com EJB, EJB3, e é complexo mexer dentro dessa estrutura, entendeu? O custo é outro. Por quê? Eu posso fazer a mesma tarefa em um, só que eu vou demorar. Eu vou fazer a mesma tarefa nesses dois cenários. Um tem 60 tabelas, o outro tem 400 tabelas. Eu posso fazer a mesma coisa. Mas, com certeza, cara, o que tem 400 tabelas é um pouco mais complexo. Então, o custo dele, nem que seja 1 centavo, mas ele tem que ser 1 centavo mais caro que o custo anterior. Ok? Então, eu tenho que conseguir alcançar esse nível, esse nível de complexidade, esse nível de mensuração. Eu vou mensurar com base
Então, resumindo, eu vou mensurar com base em algum critério de qualidade, ou entendeu? Algum critério que eu queira, certo? Então, esses critérios de qualidade que eu queira, eu vou mensurar, então, o real custo que eu vou precisar. O cara fala assim para mim, não, cara, você tem que arrumar isso daí para mim, só que é o seguinte, você vai ter que fazer no sábado e no domingo, entendeu? Ou você vai ter que fazer sexta, sábado e domingo, porque na sexta-feira é um feriado. O pessoal aqui da empresa vai migrar, enquanto tiver todo mundo lá no churrasco, aproveitando, viajando, fazendo um bate e volta na praia de 3, 4 dias, você vai estar com sua equipe programando essa alteração, entendeu? E implantando ela, testando, validando e deixando tudo ok. Quando as pessoas chegarem na segunda-feira, vai estar redondinho. O custo é outro. Você está entendendo? Então, assim, eu tenho que pensar nesse tipo de coisa, ok? E aí, pensando nisso, é onde no PDS, que é onde é que eu estou querendo chegar, aqui dentro do seu PDS, você vai ter que colocar aqui dentro, você vai ter que colocar aqui dentro do seu sistema, do seu PDS, do seu processo de desenvolvimento de software, vai ter que ter um capítulo lá dentro que diz qual que vai ser, então, o processo de manutenção dos seus sistemas. Qual que é o processo que você vai adquirir? Eu acabei de falar para vocês. O modelo de desenvolvimento de software ele segue um ritmo, ele segue um processo. Você faz análise de requisitos, você codifica, você testa, você implanta. Beleza, é um ritmo seu. Tá, e como é que você vai fazer esse mesmo ritmo agora em relação à manutenção do sistema? Então, você tem que considerar aqui que dentro do seu PDS, do seu processo de desenvolvimento de software, aqui dentro você tem que incluir um capítulo, entendeu? Para entender como que vai ser o seu processo de manutenção de software. Observem, vocês estão aí no quarto período. Existe uma disciplina lá chamada Projeto de Fábrica de Software 1, ok? Existe uma outra disciplina chamada Processo de Fábrica de Software 1. Por que duas disciplinas? Porque uma está preocupada, entendeu? Em como você vai fazer todo o seu sistema e etc. Entendeu? Como que você vai dividir a equipe, os métodos que você vai utilizar, a arquitetura que você vai utilizar, entendeu? Isso é uma preocupação. A outra preocupação que a disciplina tem é qual que vai ser o processo que eu vou utilizar isso daqui? Eu vou ter reuniões de 10 em 10 dias, eu vou testar, eu vou validar, eu vou implantar, entendeu? Eu vou ter 3, 4 pessoas na equipe, o meu sistema vai atender tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como é que está a minha documentação? Como é que está o que eu estou alinhando com A, o que eu estou alinhando com B? Como é que está o alinhamento de expectativa? Entendeu? Então, isso daqui aqui é o que eu vou fazer, quais frameworks eu vou utilizar, qual linguagem que eu vou estar trabalhando, etc. Aqui beleza, eu tenho que aplicar uma metodologia, um processo, entendeu? Para eu chegar no resultado final. Aqui, ó, você sabe que você quer um café, aí você vai lá, compra o pó, ok? Você compra uma garrafa térmica, você compra o coador, ok? Você compra um botijão de gás, você compra o fogão, você deixa tudo pronto para poder fazer o café, beleza? Agora aqui, no processo, como que eu vou fazer esse café? Qual vai ser o processo? Que todo mundo que chegar em casa vai ter que fazer do mesmo jeito, entendeu? Eu vou ferver a água, só depois eu ponho o açúcar, aí eu ponho o pó dentro do coador, e só depois eu ponho a água em cima desse pó. Ou eu coloco açúcar na panela, coloco a água do tanto que eu quero, fervo, ok? Coloco o pó, fervo, e aí eu coo. Tanto faz, cara, entendeu? O importante é você definir um processo. Se lá na frente você perceber que esse processo não é legal, aí entra na fase de você conseguir melhorar esse processo. Mas no momento nós precisamos focar nisso daqui. Qual que é o nosso processo, entendeu? De manutenção de software, entendeu? Então eu tenho que ter alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um processo de implementação. Qualquer metodologia de desenvolvimento do sistema, tá? Então, ele está aqui, ó.
Esse é meu processo, certinho? Beleza. Aí, dentro desse processo aqui, do lado de fora de desenvolvimento de sistema, eu tenho que criar um no meio aqui, eu tenho que criar um no meio aqui, que é o quê? Eu tenho que identificar problemas, entendeu? Do meus sistemas, ou vou colocar melhor isso daqui. Necessidade de alteração, ok? Aí esse cara aqui tem que ir para implementar essa alteração, ok? Esse cara tem que ir para a parte de testar e validar essa alteração, revisar ela e aceitar ela, ok? Aí no outro dia aparecem novas necessidades de alteração. Tudo isso daqui está dentro do ciclo do desenvolvimento do software. Dentro do processo de implementação, que é esse cara mais macro aqui, ok? Eu tenho esse cara aqui dentro, ok? E aqui nesse ciclo aqui, eu tenho aqui dentro a parte onde eu aposento o software, eu tenho a parte aqui onde eu migro o meu software, entendeu? Então, tem algumas coisas inerentes ao processo. Então, esse modelo que eu fiz aqui é um modelo espiral, muito comum na manutenção de software, que nós já fazemos isso de maneira empírica. Só que a gente não percebe essa separação de processo, porque as pessoas costumam juntar o processo de desenvolvimento de software junto com o processo de manutenção de software. Porque, na maioria dos casos, é a mesma equipe que faz. Né? Isso diminui um bom risco, né? Porque aí você dissemina o conhecimento, você dissemina você deixa legítimo a ação, né, entre quem está desenvolvendo e quem está dando a manutenção, você diminui esses gaps, essas lacunas e esses erros de comunicação. Isso é ótimo, mas a pessoa tem que estar antenado e tem que estar sabendo sobre isso daqui. Entendeu? Por isso que é bacana a gente ter esse processo bem estabelecido, entendeu? De manutenção, ok? Do meu sistema. Certinho? Aí dentro desse processo, eu tenho que ter algumas coisas, né? Essas algumas coisas impactam, né? Eu tenho que ter uma gerência de configuração do software, entendeu? Olha o nome da disciplina de vocês, manutenção e configuração do software. Dentro desses outros cenários aí, existe um processo de configuração do sistema, eu tenho que ter um processo de configuração de ambiente, eu tenho que planejar as atividades, eu tenho todas essas situações que eu preciso, inclusive, entrar com ferramentas. Eu vou ficar trabalhando com ferramentas com a ideia adicionando bibliotecas lá na unha? Não vou, cara. Eu vou utilizar uma ferramenta, por exemplo, o Maven, para poder fazer a gestão disso. Isso daí não é implementação de sistemas, isso daí é para garantir a manutenibilidade do software. Se está garantindo a manutenibilidade do software, é algo que está nesse ciclo de dentro aqui, ó. Porque mais para frente vai haver uma necessidade de alteração. Ok? Então, esse é o que eu preciso que vocês entendam isso. Isso daqui, eu tenho que fazer tudo dentro de um acordo de nível de serviço, eu tenho que planejar o meu helpdesk, eu tenho que planejar a alteração, eu tenho que fazer a transição, eu tenho que programar tudo isso dentro do sistema de modo que todo mundo entenda o que está acontecendo, entendeu? Então, essas são atividades da manutenção do software, ok? Então, tudo isso está dentro lá do guia SWIBOK, ok? Que faz parte do padrão I3E14764. Vocês têm que estar antenado nisso, ok? Então, eu preciso que vocês pesquisem sobre essas métricas que existem para eu mensurar o tamanho do meu sistema, porque aí eu vou saber dar preço para ele. Preciso que vocês voltem lá e leiam sobre este assunto. Pessoal, até aqui, tá tranquilo? Sim. Sim. Sim, senhor. Então, do ponto de vista de manutenção de software, eu não tenho mais nada para poder falar que seria parte teórica. A próxima aula nossa, a gente já vai tentar
colocar alguma coisa na prática. E aí eu preciso que vocês estejam com os computadores de vocês, tá? Para que a gente possa subir uma máquina virtual e a gente vai instalar um sistema operacional nela, né, dentro dessa máquina virtual, onde a gente vai brincar dentro dela. E vamos conversar sobre diversos aspectos, só que agora de maneira técnica, olhando para a fábrica de software de vocês. Beleza? Mas eu não estou olhando para o desenvolvimento do seu sistema. Como você está desenvolvendo, lá dentro da fábrica, isso daí vai ser um problema das outras disciplinas. O nosso foco aqui é manutenção e configuração de software. Como que eu crio um software com qualidade, como que eu garanto a manutenibilidade dele, como que eu gerencio as minhas bibliotecas e como eu consigo montar um ambiente de integração contínua mínima necessária para a gente estar trabalhando. Ok? Esse será o foco aí da continuidade nas próximas aulas. E aí, para cada tópico desse, obviamente, vai ter uma parte teórica, mas agora é uma parte teórica mais focada dentro de tudo isso daqui que eu falei. Ok? Ok. Ok. Beleza, então eu vou interromper a gravação aqui. Se vocês tiverem dúvida, ótimo, eu vou respondê-las. Mas se não tiver, por mim, hoje está encerrado e a próxima aula vocês tragam o notebook, avisam os colegas que não assistiram a aula, e aí eu vou subir essa videoaula lá para eles, porque aí a gente vai começar a entrar nesses cenários que eu acabei de colocar para vocês. Vou anexar também lá no Google, lá no Classroom, esse quadro que eu acabei de escrever aqui para vocês, tá bom? Beleza.